Trilhas da Democracia de hoje debate o projeto de construção de uma central nuclear no município de Itacuruba, no sertão do estado de Pernambuco. Os nossos convidados são Gabriela Santos, advogada da Comissão Pastoral da Terra, e o Watson Silva, antropólogo e integrante do projeto Nova Cartografia Social. Watson, a comunidade que habita aquela região de Itaparica, do município de Itacuruba, não sofre pela primeira vez a possibilidade de um reassentamento, de um deslocamento forçado. Isso já aconteceu quando da construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso e da construção do lago artificial de Itaparica. Eu queria que você historiasse um pouco esse processo. Na década de 70, 80, a Chesf tinha uma propaganda que dizia mudar para melhor. E se referia ao projeto de instalação da usina hidrelétrica de Itaparica, que inundou a velha Itacuruba, como Petrolândia e Rodelas, na Bahia. E a população de Itacuruba foi diretamente impactada porque teve que passar por um realocamento forçado, né? Itacuruba, de 12 mil habitantes, hoje existem mais ou menos 5 mil pessoas, que inclusive no IBGE de 2010 foi apontado como 4 mil almas. E em 2011 se teve o projeto, a divulgação do projeto da Central Nuclear do Nordeste, que seria em Itacuruba. Durante esse período, a população que teve seu relocamento, teve suas famílias separadas, teve uma total interferência na terra, no trabalho, né? As pessoas que viviam da agricultura foram realocadas para uma região onde não tem possibilidade de plantio. Então, o programa da Chesf, na verdade, desestabilizou toda a estrutura daquelas comunidades. E hoje, as 4 mil pessoas que habitam em Itacuruba estão sendo novamente... está sendo colocado novamente para essa população que o novo megaprojeto energético poderia ser a tábua de salvação para os problemas que essa população se encontra. Watson, você fez referência a uma expressão, megaprojeto, que tem uma característica onde quer que sejam construídos megaprojetos, né? Nos países da América do Sul, da América Latina, África, Ásia, que é a falta de participação popular. O megaprojeto da construção da usina hidrelétrica parece ter algo em comum com a iniciativa de construção da central nuclear, que é a falta de participação popular. Como é que se deu esse processo à época e como é que vem se dando esse processo atualmente? No período da instalação da usina hidrelétrica de Itaparica, se registra várias formas de mobilização, principalmente lideradas pelo polo sindical daquela região. Registra-se, então, uma negativa daquela população a essa intervenção do Estado, de resolver os problemas sociais que existem naquela região do sertão, a partir de um megaprojeto que poderia ser a solução para todos eles. É importante salientar, então, que Itacuruba, em 2006, ela foi apontada pelo Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, em 2006, que era a cidade com o maior índice de suicídios a nível nacional e de consumo de remédios ansiolíticos. Isso em 2006, depois, né, de alguns anos do projeto de Itaparica. Então, hoje se percebe os danos socioambientais que um projeto dessa natureza, de um megaprojeto, né, de como se dá a instalação de um megaprojeto, seja qual for, de hidrelétrico ou nuclear, ele representa para uma população que tem suas vidas totalmente impactadas e sem ser consideradas. Observamos com essa intenção do empreendimento nuclear que se repete algumas artimanhas de como se fazia na instalação da usina de Itaparica. A falta de informação à população, o silêncio. Até hoje o Estado não se comunica diretamente com a população, né? Em Itacuruba existem 6 comunidades tradicionais, 3 comunidades quilombolas e 3 comunidades indígenas, que juridicamente devem ser consultadas, né, previamente à instalação do mega empreendimento. E hoje se visualiza as antigas estratégias de instalação de empreendimento, ou seja, se desconsidera a opinião popular, a opinião pública sobre o que representa para a vida das pessoas a intenção de um investimento nessa região. E se coloca como se os problemas sociais que existem dali
fossem naturais, ou seja, as populações são matutas, são desinformadas, são interesseiras, são mortas de fome. Isso é colocado na mídia pelas pessoas que têm a intenção de construir esse mega empreendimento como se a usina nuclear fosse a solução para diversos problemas que já foram ocasionados por um empreendimento anterior. Eu queria, se eu pudesse, complementar um pouco isso. Uma coisa que eu acho que é interessante, Marco, é o seguinte, a época da barragem de Itaparica ainda não existia, por exemplo, o conceito jurídico de quilombola. E essa normativa que o Hudson mencionou, que é essa consulta... Isso só surge com a Constituição de 1988, né? O conceito de quilombola, sim. Mas essa normativa que vem da Convenção 69 é ainda posterior, o Brasil ratificou, enfim. Existe essa normativa, ela foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, mas é posterior. Então, à época, embora o poder público tenha ignorado toda essa manifestação popular contrária à construção de Itaparica, ainda não existia essa noção de respeito, de um cuidado maior com essa população que é tradicional. Isso, né? Com essa população específica que tem essa especificidade de vinculação direta, né, com o território, de sentimento de pertencimento com o território. E aí, a desterritorialização dessa parcela da população, dos povos e comunidades tradicionais, ela é muito mais danosa. Né? E o que aconteceu lá foi que a gente viu, que o Hudson falou, que são 3 comunidades indígenas e 3 quilombolas. Para que se tenha uma noção, uma das comunidades quilombolas, por exemplo, ela foi absolutamente desterritorializada, porque todo o território em que eles viviam, que eles tinham essa vinculação, né, o território dessa comunidade, ele foi completamente inundado pelo lago. Em outras comunidades ele foi parcialmente, mas nessa foi completamente. Então, qual o dano que isso trouxe para essa comunidade? E aí eles justificam assim, mas não houve, eu já ouvi isso, por exemplo, informalmente, né, claro. Não houve esse levantamento, obviamente, porque eles nem sabiam o que eles eram. Mas, claro, a categoria jurídica quilombola, ela veio posterior. Só que hoje ela já existe. E ainda assim se fala abertamente da construção. Então, Gabriela, qual é a situação jurídica hoje das 3 comunidades quilombolas e das 3 comunidades indígenas? Existe uma demarcação dessas terras? Foram emitidos títulos de posse? Em que pé anda? Então, Marco, essas 6 comunidades tradicionais, elas ainda não têm o território demarcado. Nem pelo INCRA, as quilombolas são de responsabilidade do INCRA essa conclusão desse processo de titulação do território, e nem da FUNAI. A demarcação dos indígenas é feita pela FUNAI, né? A gente sente que talvez um dos entraves seja exatamente esse projeto que é muito antigo de construção de uma usina nuclear no local. Porque uma das comunidades quilombolas, que é a comunidade Negros de Jilu, ela tem um processo de autoidentificação muito antigo. Ela tem um processo ela iniciou há muito tempo. Foi logo depois da primeira leva de comunidades quilombolas, porque inicialmente aqui no estado teve Conceição das Crioulas, teve Castanhinho, em Garanhuns, né? Conceição fica em Salgueiro, mas Negros de Jilu iniciou o processo acho que em 2009. 2001, desculpa, em 2009 foi quando eu acho que foi feito o RTID. Uhum. Que é o relatório técnico de identificação e demarcação, que é o relatório que, na verdade, baseia todo o procedimento administrativo que tramita dentro do INCRA para concluir, para dar toda a dimensão do território, para descrever sobre a comunidade e tudo, com base no decreto 4887 de 2003, que aí dá todo esse fundamento para depois ser desapropriado, enfim, ser adquirido esse território. São 6 processos independentes? São 3 no INCRA, das comunidades quilombolas. Na FUNAI, eu sei que um deles foi iniciado, os outros 2 eu ainda não sei se teve início, eu acho que um segundo teve. O terceiro eu acho que ainda não, porque é um processo de autorreconhecimento realmente recente. Mas, assim, o que a gente sente, pelo menos dessas comunidades, essa quilombola, por exemplo, que é muito antigo, é que esse entrave, ele pode estar relacionado. A gente não consegue fazer uma vinculação direta, mas a gente tem esse sentimento. Inclusive porque existe a gente sente um fomento no local de disputa entre esses povos
pelo governo e por órgãos do governo, autarquias do governo, como o INCRA e FUNAI. Então, de fomentar a discórdia em relação ao território. Então, tudo isso, seja direcionado, intencional ou não intencional, tudo isso dificulta a titulação do território. E a titulação do território é essencial para que essas comunidades possam realmente se munir de mais elementos, para conseguir impor sua vontade e sua vontade ser determinante para a permanência nos seus territórios. Eu acho que... Diria que, na verdade, todo esse processo que a gente visualiza hoje, de até mesmo conflitos que se existem entre as comunidades pela posse territorial, ou às vezes limites que se sobrepõem, são problemas ocasionados pela instalação da usina de Itaparica, que fez com que essa população tivesse que se realocar para um novo território e que, a partir desse novo território, as pessoas começam a tentar estabelecer estratégias de melhor viver naquela região. E aí são interesses diferentes, são comunidades diferentes, organizações sociais diferentes, logo projetos de futuro coletivo também diferentes. E isso são problemas que foram ocasionados por um mega empreendimento anterior, porque as comunidades relatam que antes da barragem não existiam esses conflitos. Dona Valdeci, que é a liderança de Pouso dos Cavalos, por exemplo, diz que antes da barragem todos moravam perto, tomavam a bênção e trabalhavam na mesma roça. Depois da barragem, nada disso foi possível. As famílias se separaram. Então, as possibilidades reais, concretas, para que aquela população pudesse se restabelecer depois de um drama social como a barragem de Itaparica, isso não foi estabelecido pela Chesf, né? Isso foi totalmente desconsiderado. E a custo sempre de um discurso, de uma teologia da prosperidade. São sacos de dinheiro para a região. A gente pega no projeto da Central Nuclear hoje essa expressão. São sacos de dinheiro para a região por mais de 100 anos. Isso no projeto da Central Nuclear do Nordeste, elaborado pela Eletrobras. E aí diz que, se caso errassem na decisão de empreender, a mais degradante, absoluta e vergonhosa miséria continuaria existindo naquela região. Então, a população, a partir dessa imagem, é nessa imagem desse sertão decadente, da miséria, da seca, que é visto por esses mega empreendimentos, que, na verdade, desconsideram o que as pessoas ou as populações querem para as suas próprias vidas, né? Gabriela, nós vimos no primeiro bloco que uma das características dos megaprojetos é a falta de participação, a falta de consulta do Estado em relação à sociedade, falta de diálogo, na verdade, entre Estado e sociedade, e as comunidades atingidas, potencialmente atingidas pelos megaprojetos. Existe uma outra característica que é, na verdade, a falta de visibilidade, quer dizer, o secretismo que permeia todos esses megaprojetos. Quer dizer, se faz toda uma propaganda de que o desenvolvimento trazido pelo megaprojeto vai ser benéfico a toda aquela comunidade e ponto. Né? Não se fala mais sobre alguma informação sobre os impactos possíveis desses megaprojetos. Como é que isso se dá? Como é que essa falta de visibilidade tem se dado nessa ideia da construção de uma central nuclear em Itacuruba? Marco, essa questão da falta de informação, eu acho que é um ponto essencial que a gente tem que realmente trazer. Primeiro, o ponto que você trouxe, que é eles apresentam o projeto como um grande projeto de desenvolvimento. Mas a gente sempre questiona, assim, que desenvolvimento é esse? Desenvolvimento para quem? Porque a gente está falando de uma população que, de fato, é muito pobre, que não tem acesso a políticas públicas básicas. Eu falo da população genérica, assim, em geral. Nem estou falando além das políticas públicas que são voltadas aos povos e comunidades tradicionais. Então, a gente fala de um município que praticamente não tem saneamento básico, educação de qualidade, enfim. E aí a gente traz energia, além do que ele já tem ali em Itaparica. Então, assim, eles sempre trazem isso, é um mega projeto de desenvolvimento, mas desenvolvimento para quem, né? Que tipo de desenvolvimento é esse? Isso é uma das coisas, mas assim, sendo essas comunidades, lembrando que essas comunidades, em havendo o que a gente realmente acredita que diante do debate e de um esclarecimento da população toda,
A gente acha que esse projeto não vai à frente, mas em havendo a construção de um projeto como esse, seria a mesma população 2 vezes desterritorializada em virtude de uma demanda energética que nunca partiu deles, que nunca beneficiou eles, enfim. Mas essa questão específica das informações que são ocultadas é uma coisa muito séria, assim. É bem importante trazer isso. Nesse caso específico, em vários megaprojetos isso acontece, mas nesse caso específico, que é de uma usina nuclear, né, que é um complexo, na verdade, com a prospecção de construção de 6 usinas, a gente vê que isso se agrava ainda mais, porque... Seriam ou serão 6 reatores, Isso, né? Só para poder explicar, que algumas pessoas às vezes... Eu, por exemplo, minha área não tem nada a ver com essa, e eu tive que entender melhor. Em Angra, tem hoje 2 usinas em funcionamento, Angra 1 e Angra 2. Angra 3 está nesse processo aí de constrói, não constrói, enfim. Paralisada. Em função das denúncias também de corrupção. Isso, de corrupção e as denúncias da população de todo o risco que traz e tudo. Sacos de dinheiro para a região. Supostamente. Mas, assim, Angra 1 é um reator, Angra 2 é o segundo reator. Cada reator é uma usina, então tem 2 usinas em Angra. Aqui em Pernambuco, a previsão, e lá tem a previsão de construção de Angra 3, então seriam 3 reatores, 3 usinas. Aqui a previsão é de construção de 6 reatores, é uma central nuclear enorme. E, assim, a gente se preocupa muito com isso que você colocou, Marco, porque essa falta de informação realmente é muito danosa. E não é só a população de Itacuruba, porque uma mega central nuclear como essa, ela não vai impactar somente, ela não tem um potencial de impactar somente aquele município. Ela tem um potencial lesivo enorme, porque é importante que as pessoas saibam disso. Eles trazem só, vai gerar riqueza. Que riqueza é essa? Eles não falam, vai gerar muito imposto. Que imposto é esse? Porque no uso da energia elétrica, no ciclo, digamos assim, da energia elétrica, quem paga o ICMS é o consumidor, é quem está lá ligando ali o seu ar-condicionado, o seu chuveiro elétrico, a sua luz, a sua lâmpada. Não é aquele que está produzindo. Então, são essas informações que, além de serem colocadas além de serem colocados apenas os supostos pontos positivos, eles não são explicados. Agora, os pontos negativos, eles não são falados. A chance de um desastre acontecer, de vazamento nuclear, ela de fato é muito pequena. É uma chance pequena. Mas é um risco enorme, porque é o maior desastre que pode existir na natureza. Não existe nada comparado. Alguns estudiosos do assunto, eu e o Watson já estamos bem acostumados a ouvir, ficam comparando muito a queda de avião. Não existe nenhuma comparação. E estamos falando de 6 usinas nucleares no Rio São Francisco, né? Em um rio que possibilita a vida em uma vasta região do semiárido. Se não existisse o Rio São Francisco, não existiria a possibilidade de vida no sertão. Então, a gente está falando da vida dessas pessoas que podem ser impactadas. Guardadas as devidas diferenças, né? O desastre ocasionado em função do vazamento de óleo que atingiu todos os estados do Nordeste, todo o litoral do Nordeste, pode ser replicado num vazamento... Muito pior. Que vai atingir todos os municípios, todos os estados que são banhados pelo 7 estados. Rio. 7 estados que são banhados pelo Rio São Francisco. Interessante, Vânia Fialho, que é uma professora da UPE, vem sempre colocando que se o Estado ele não consegue dar conta ou ser responsável por algo que é visível, como os olhos na praia, daria conta de um acidente que viesse a acontecer, de algo que a gente não vê? Então, a gente também está falando de outros tipos de riscos que acessam outras dimensões e outras formas de violência com a população. E eu acho que é importante salientar isso porque a instalação da central nuclear, mesmo não estando na sua fase de construção, ela já elenca diversas formas de violência para a população de Itacuruba, que já tem o medo da construção de um novo megaprojeto. E aí é um megaprojeto que é pensado desde a década de 80, no período em que a população estava sendo reassentada para Nova Itacuruba, já se registra nos diários oficiais aqui da Casa Legislativa que se existia a intenção de se instalar uma usina nuclear em Floresta e depositar o lixo radioativo do Césio 137, que aconteceu em Goiânia, naquela região. E a partir dos anos 2000 a gente vê toda uma investida
a partir do PNE 2030, que já prevê até o ano de 2030 a construção de 4 a 8 novas usinas nucleares no Brasil, e é um cenário que tende a ser confirmado no PNE 2050, que prevê a produção energética até o ano 2050. Especificamente em Itacuruba, essa informação de que seria o sítio escolhido para a instalação desse megaprojeto foi divulgado num blog da internet que teve acesso ao projeto e divulgou dizendo que Itacuruba poderia receber uma usina atômica nessas condições. A partir de 2011, existe várias estratégias de mobilização daquela população, mesmo sem muitas informações, porque o Estado, mesmo com a Carta de Itacuruba, mesmo com a Caravana Antinuclear, mesmo com a Marcha das Águas, que aconteceu em 2011, 2012, o Estado ele não se pronunciou. De repente, aí tem o acidente de Fukushima em 2011, que traz todo um debate mundial dos riscos da tecnologia nuclear. Isso aqui no Brasil também tem os seus desdobramentos, a sua repercussão, que acaba por abafar essa discussão. Mas em 2008 a gente vê uma avalanche de informações na mídia de que Itacuruba seria novamente a cidade impactada por um novo megaprojeto energético. E a gente vê discussões na Assembleia Legislativa, a gente vê blogs na internet, a gente vê nas notícias, a gente vê também pronunciamentos da Eletrobras colocando essa intenção, mas a população ela não é informada. E o que dizem é que Itacuruba possivelmente poderia receber a usina e, por isso, a comunidade não é consultada. Só seria consultada no período de 10 anos que se dá a instalação do megaprojeto. Nos 3 primeiros anos, dos 10 anos de construção, a população seria consultada. Ou seja, após uma decisão política de construção, né? Porque é interessante isso, que o antigo responsável, porque existia aqui em Pernambuco um escritório da Eletronuclear, e existia um coordenador desse escritório, professor Carlos Mariz, e ele fala, inclusive, em alguns momentos que a gente já teve, audiência na Assembleia Legislativa, enfim, que ele esteve à frente desses estudos, lá por volta de 2010, 2011, mais ou menos. A gente não tem como precisar, porque a gente nunca teve acesso aos estudos, de fato. Esses estudos não foram divulgados, não foram apresentados à população, nada foi mencionado para a população quando ele foi realizado. Mas, desde dessa época, a gente vê que uma falta de interesse, mas é proposital de consultar a população, entendeu? Porque na época que os estudos estavam sendo feitos, para ver a viabilidade, porque eles dizem isso, são estudos prévios de viabilidade do sítio, né? Para ver se o local tem condições. Ele tem a estabilidade do solo, ele tem eles falam que é uma densidade baixa populacional, de fato, quando você compara com o litoral, você tem uma baixa densidade populacional. Aí você tem água abundante, porque tem todo o espelho do Lago Itaparica. Mas e a população que está lá? Por que tão invisibilizada propositalmente? Porque não poderia ter sido consultada à época. A população se torna um apêndice. E é colocado nessas discussões que são públicas, né, acontecidas nas audiências, de que o debate ele não pode ser emocional. É um debate tecnológico, é um debate econômico, logo não pode ser emocional. E os fatores que são socioambientais, que consideram inclusive, a relação dessas populações com o Rio São Francisco, com as suas terras tradicionais, elas são desconsideradas e é algo que deve ser incluído no processo de planejamento. Então, o emocional não cabe, as pessoas não cabem, né? Os processos de perda de um antigo empreendimento não cabem numa discussão que é tecnológica e econômica. É o progresso do país que atropela as pessoas e as significações que ela tem do rio, da terra, de seus espaços. Gabriela, vocês dois fazem parte da articulação Sertão Antinuclear. Quem é que faz parte? Quais são as instituições? Como é que se dão as adesões a essa articulação? Quais são os aliados e quem são aqueles que se encontram do outro lado da barricada, da disputa em torno da construção ou não da central nuclear? Essa articulação, na verdade, ela se consolidou esse ano, né? Existiram vários momentos de mobilizações prévios, como o Edson falou, 2011, 2012, teve a caravana antinuclear, várias mobilizações já aconteceram, mas aí quando a gente sentiu que em 2018 tudo apontava para a retomada desse projeto, inclusive na época da discussão sobre
a retomada da construção de Angra 3 e a gente começou a ter informações extraoficiais, a gente resolveu voltar a debater de forma mais séria sobre o tema. E aí várias organizações foram se somando, realmente. Acho que a palavra mais certa é essa, foram se somando. Então, são grupos de pesquisa da universidade, universidades, laboratórios da Federal, da UPE, do campus da UPE, de Arco Verde, várias comissões pastorais que são ligadas à CNBB, né, de alguma forma ligadas à Igreja Católica, como a Pastoral da Terra, a Pastoral do Índio, que é o CIMI, a Pastoral da Pesca. Então, foram se juntando, inclusive a Arquidiocese de Olinda e Recife, elas não integram diretamente, mas por meio das suas pastorais, eles integram essa articulação também. E a igreja tem se mostrado uma forte aliada nesse intuito, inclusive de trazer informações, na verdade, de exigir informações para a população. Então, a gente tem, na verdade, um somatório de estudiosos, de várias áreas, não só de áreas mais técnicas, mas das áreas sociais também, que foram se juntando. A gente não tem uma organização fechada, na verdade. Foram pessoas que perceberam a seriedade do tema, a falta de informação, o direcionamento das pouquíssimas informações que foram apresentadas, porque, para que se tenha noção, apenas em 4 de abril desse ano, houve o primeiro pronunciamento falando da construção de uma central nuclear em Itacuruba, pronunciamento oficial do Estado, digamos assim, que foi quando do Ministério de Minas e Energia, Do Estado Central, você fala, isso, né? do Governo Federal. Do Governo Federal. Na verdade, do Governo Estadual não há um pronunciamento, porque esse projeto ele é do Governo Federal. O que pode acontecer e o que deve acontecer é um diálogo entre os governos para implementar esse projeto. Mas o projeto, ele parte do governo federal por ser um projeto de segurança nacional, como ele diz, segurança energética. Das poucas informações que circulam, existe a referência a uma disputa entre alguns governadores que lutam pela implantação da central nuclear no seu território, no seu estado. Eles trazem isso como uma forma de pressionar a população, a gente percebe muito claramente isso, dizendo assim, olha, se não construir aqui, a gente vai perder esse super investimento maravilhoso para a população pernambucana, e aí vai para um outro estado como Bahia, falaram Bahia, Sergipe, Alagoas, enfim. Mas é interessante que quando eles trazem isso para a população, eles desconsideram várias coisas. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco tem um artigo, o artigo 216 da Constituição Estadual, que ele veda a construção de usinas nucleares até que outras matrizes energéticas estejam esgotadas. Mas eu quero saber quando é que o vento e o ar vão se esgotar, né? Então, outros estados também têm essas vedações. Na verdade, outros estados têm vedações expressas. É proibida a construção, por exemplo, dando um exemplo, de centrais energéticas de matriz nuclear no estado da Bahia, sei que no estado de Sergipe tem essa proibição, se eu não me engano, no estado da Bahia também. Então, a gente vê que não é uma coisa simples assim. Eles colocam como se os governadores estivessem aqui numa mesa, vai ser minha, vai ser teu, vai ser meu, vai ser... E não é assim que funciona. Inclusive por causa desses estudos de viabilidade. Das disputas que existiam entre os estados acerca da implantação de uma montadora de automóveis, né? Marcou uma época na nossa história. Isso. A gente está chegando ao fim, Watson, mas eu queria fazer uma última pergunta. Recentemente, o Jornal do Comércio, que é o maior jornal do estado de Pernambuco, montou uma matéria, publicou uma matéria com o título sobre a construção da central nuclear, e o título era Um Sonho Antigo. É um sonho antigo ou, na verdade, um pesadelo que se reproduz de maneira incessante? Eu diria que sonhos de ilusão são pesadelos sem fim. E aí eu acho que a população de Itacuruba, ela é o exemplo concreto do que são sonhos de ilusão, do que é ludibriar toda uma população a troco de dinheiro, de território, de espaços agricultáveis, que se tornaram pesadelos. Itacuruba é a cidade hoje considerada a terra dos depressivos. Mas também diria que Itacuruba, frente a toda essa intenção nuclear, é uma cidade que não se dobra. E aí as populações tradicionais vêm demonstrando isso.
Esse ano, somente nesse ano, a gente já teve diversos atos e diversas mobilizações que essas populações fizeram contra essa central nuclear. Então, me parece que são sonhos antigos, ideias de sonhos antigos, projeções de pesadelos futuros, mas resistências que são presentes. Seja sonho, seja pesadelo, a gente tem certamente resistências que existem a essa central nuclear. Obrigado, Watson. Obrigado, Gabriela. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, terça-feira, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.